Amada, eu sou a Chama Te Adoro. Vamos para uma mensagem de chama gêmea. Chama gêmea. Quem tá morrendo de saudade da chama gêmea? Para alguns, existe essa questão, né, de serem desfeitas as ilusões no que tange a chama gêmea que você... A pessoa que você pensou que foi sua chama gêmea. Para outros, estou morrendo de saudade de você. Existe muita clareza que virá, um centro de dúvida, um centro de finalização de ciclo e de todo o espaço de atraso aqui, revelações divinas, comunicações, tem muita coisa que você não sabe ainda, muita coisa para acontecer, que vai te trazer clareza maior do nosso caminho, da nossa conexão, ou a revelação divina sobre quem de fato é sua chama gêmea. Fique atento aos sinais, atento às mensagens, atento às comunicações divinas, tá? Aqui é um espaço de lutar, né? De mostrar serviço mesmo, de estar disposto a fazer o que é necessário para realmente fazer com que aconteça a união, ou que haja proteção, ou que haja manifestação daquilo que tem que ser feito, ou daquilo que pode ser feito, tá? Todo o espaço de amor, de entrega, de transformação. Tem muita transformação aqui. Para alguns tem uma viagem, para alguns tem encontro de 3 meses a 9 meses, com a verdadeira chama gêmea, e não um espaço de conexão kármica, que seja chama gêmea kármica, ou seja, tá? Aqui é todo centro de ver determinadas situações, ou de indecisão, ou de dúvida sendo dirimida, tá? Seu eu superior tem comunicações, ou tem esse espaço de intuição, revelação divina, alguma leitura, alguma comunicação, algum encontro, tá? Um espaço para quem não tem encontro, alguma revelação divina de coisas que ainda permanecem ocultas para você e que vão mudar a sua forma de conexão mesmo do que seria, né, a escolha correta, ou do quanto que essa conexão significa, ou de todo o espaço de atraso e de demora, tá? Existe todo um tempo de integração aqui, um tempo que existe paciência, que é uma palavra que ninguém gosta, porque é um trânsito, exatamente, existem trânsitos, existem situações, existem finalizações. Para alguns é esse espaço mesmo de finalizar contrato com uma gêmea kármica, ou chama gêmea kármica. Então, a oferta de relacionamento feliz não é do centro que você está esperando. Por que tem tanta, né? As pessoas falam, ah, mas desse jeito a leitura fica confusa. Porque as pessoas se confundem, motivo pelo qual vem várias energias durante, né, a canalização. Então, se todo mundo tivesse de fato alinhado com a chama gêmea, ou esperando a chama gêmea, ou conectado com a chama gêmea, não teria nenhum nível de confusão durante a leitura, porque não existiria confusão das pessoas, tá? Então, tem um espaço de transição do centro de satisfação emocional, ou de se sentir sozinho, tá? Muitos têm esse encontro 6 semanas, 6 meses. O poder da escolha de permitir, de se manter conectado, eu escolho manifestar isso, ainda que existam outras oportunidades ou outras possibilidades, eu escolho manifestar um relacionamento de um centro superior, e eu espero que você realize a mesma escolha. Para muitos existe uma mudança de ciclo aqui, 10 semanas, 10 dias, 10 meses, tá? Toda uma transição importante que vai trazer clareza, tá? Revelação, integração, alinhamento, equilíbrio, manifestação. Então, esse espaço de clareza aqui, de todo o centro de comunicação, em que possa haver um centro de engano, de você estar pensando que a sua chama gêmea é uma pessoa, quando na verdade não é, tá? Muitas comunicações, clareza mesmo, tá? Muito um tempo de assertividade, de movimento assertivo e de clareza mesmo, tá? Para que você não se engane, tá? Então, para quem, né, tá nesse centro, é uma transição importante que vai precisar estabelecer um centro de comunicação mais assertiva para não se enganar, para não tomar como uma conexão de chama gêmea uma pessoa que não tem nada a ver, tá? Para alguns tem uma viagem, tem um espaço de uma certa demora para manifestar, e tem 2 pessoas, assim como tem 2 navios, tem 2 pessoas que você vai precisar ter a clareza de quem de fato é sua chama gêmea, tá?
Então, um espaço de transição para um relacionamento num centro de karma, de resolução ainda, de contrato, de pacto, para você se direcionar de fato para sua conexão de centro superior. Para quem já está conectado com a chama gêmea, é todo o espaço de um início de um novo ciclo, de uma nova oportunidade, de superar desafios, tá? De superar um espaço de insatisfação, ou de não ter clareza, ou não estar vivendo a verdade desse relacionamento no espaço superior. Para alguns tem questões de ataque espiritual, de magia, que estão comprometendo o relacionamento. Mas existe muita questão aqui de isolamento, de saudade, de afastamento. Então, todo o contexto de afastamento que você vem sentindo, ou um ciclo que não tem sido tão legal, tá? Para quem tá unido com a chama gêmea, tá? Toda a questão de ataque espiritual, quebra de magia, tá? Muitas situações que são promovidas até mesmo pelos seus eus negativados. É bem importante ter atenção agora, que tá num espaço muito de atuação das nossas próprias partes em outras linhas do tempo, que pode estar trazendo um obstáculo ou engano, tá? Para entendimento maior. Então, é um espaço que a nível inconsciente está te impedindo de viver um amor numa dimensão mais elevada, tá? Por quê? Porque é possível, os obstáculos internos, a falta de estrutura interna, todo centro de insatisfação emocional, não merecimento, culpa e autossabotagem, que precisa ser olhado, tá? Para que você, de fato, entre no seu palácio de amor. Então, os obstáculos, eles estão dentro, mesmo que pareça que é o outro que demora, o outro que não chega, o outro que não se movimenta, o outro que não se decide, o outro que não faz. Aqui vem muito, é você com você mesma, você com as suas partes, tá? Esse centro de clareza, de trabalho de sombra, do entendimento superior como os mecanismos de criação, tudo aquilo que precisa ser resolvido ainda, abandonado, que significa um nível de insatisfação emocional, um espaço vibracional inferior que esteja prejudicando o seu relacionamento. Então, é o trabalho de sombra, de transformação pessoal, mumiar, invoca mumiar para te ajudar a se libertar de todo o centro de criação negativa, criação inferior, de relacionamentos kármicos ou de indisponibilidade afetiva que esteja sabotando a sua conexão de chama gêmea. Então, tem muito esse espaço de vencer a densidade, atravessar a noite escura da alma ainda num outro centro que lhe permita esse autoconhecimento no nível mais profundo, a liberação de medos, culpas, solidão, rejeição, abandono, tá? Para realmente viver esse amor, viver o 2 de copas, um espaço bem mais rápido, bem mais verdadeiro, bem mais apaixonante. Para outros, estão conectados com Cavaleiro de Paus invertido. Quem é o Cavaleiro de Paus invertido? É aquele que é apaixonante, mas que não oferece estrutura, que é fogo de palha. Cuidado, tem pessoas que não estão conectadas com a chama gêmea, estão conectadas com uma chama gêmea kármica, uma alma gêmea kármica, uma gêmea trevosa, e estão nesse espaço de engano, tá? Então, isso não tem como te trazer felicidade e contentamento, e traz perda. Então, todo espaço de autossabotagem, culpa e não merecimento e de manifestação e cocriação a partir de um centro vibracional inferior vai precisar ser verificado, curado, transformado, compreendido, para que você vá para um centro melhor. Todo espaço ainda de cura da energia feminina, da manifestação perfeita com a criação perfeita, ok? Por que que isso acontece? Não podia ser tudo mais simples, a espiritualidade não podia já trazer a pessoa certa. É o espaço de aprendizado, é o espaço de não ficar preso na densidade, é o espaço de alinhamento de sabedoria, de desenvolvimento espiritual, cuja relacionamento amoroso acaba sendo, né, um instrumento nas mãos da espiritualidade superior para te colocar num centro maior de alinhamento e desenvolvimento espiritual. Então, isso acontece, né? O relacionamento afetivo, ele é esse espaço de lapidação e de transformação do ser mesmo, tá? Evolucionário aqui, tá? Então, todo o centro de ansiedade, de preocupações ou de não ficar preso nas criações de um centro inferior, proporcionadas pelo seu próprio sistema, aqui é você com você mesmo, vencer o contexto de densidade de criação inferior, transformar a forma de você se conectar com o amor, com a verdade, tá? De receber a comunicação,
seu espaço de poder ou espaço de indisponibilidade emocional que ainda te afasta do grande amor. Então, o problema não é uma chama gêmea que não chega, não é a pessoa que eventualmente está te enganando, é você que em algum nível ainda precisa trazer um nível de clareza e de cura ao centro de indisponibilidade emocional ou da criação imperfeita a nível de inconsciente para que haja uma transformação, uma mudança de ciclo, uma regeneração, né, um alinhamento superior aí a partir, né, de rupturas mesmo, de consciência, muitas vezes é de quebra de paradigma até de quem é sua chama gêmea. Aqui fala de um espaço de transição. Quem não é, quem já está conectado com a chama gêmea, ou sabe quem é a própria chama gêmea, é o espaço vibracional, indisponibilidade emocional. Então, muito tem questões de resgates aqui, de questões de cura de relacionamentos anteriores, questões de outras vidas, ou correntes que ainda estejam te aprisionando numa frequência anterior de manifestação por conta de pacto, contrato, associação que nos leva bem maior, relativos às vidas passadas, tá? Então, é esse conseguir transcender todo o centro de densidade, dualidade, e voar livre rumo à parceria equilibrada ou uma nova fase no relacionamento onde existe maior equilíbrio, mas o equilíbrio ele vem da transformação, do alinhamento, da cura emocional, enfim, desse espaço mesmo, né, de manifestação de sonhos, porque você está na vibração correta do empoderamento, tá? Da consciência superior. Aqui muitos estão conectados com uma autoridade política, com uma pessoa de muita importância. Sua alma gêmea possui um cargo muito importante, ou é uma pessoa muito importante, né? No espaço em que ela atua, seja, não importa a dimensão, tá? Não importa o universo, não importa, certo? Então, para alguns tem conexão assim. Pode ter engano no que tenha isso, porque é uma pessoa que tem o poder, sabe usar o poder, é uma autoridade que tem importância, tá? Para alguns é importância política, para outras pode ser espiritual, mas é alguém importante, ok? Não um centro de ego humano, e sim de alinhamento com o poder a partir do espaço divino, tá? Tudo bem. Então, é como se, né, o seu imperador está sentado no trono dele esperando que você se alinhe para que você possa receber o grande amor que ele tem para te oferecer. E muitas vezes a gente acha que é o outro que está demorando, outro que não aparece, outro que não faz a parte dele, enfim. É todo esse espaço de, né, de realização de sonhos a partir de vencer o centro vibracional ou criacional inferior, tá? Os labirintos internos, ou todo o bloqueio ou toda a direção equivocada que eventualmente você ainda seja atraído, certo? Trabalhar muito com o Arcanjo Miguel para ele trazer clareza para você. O Mihael, que é o anjo da união, tá? Raniel, né? O anjo do amor, a gentileza, para que se manifeste o maior espaço. Para alguns tem questões de interferência energética, sim, tá? Trabalho de quebra de magia, influência de algum ex-relacionamento ou algum espaço onde haja contrato de alma com algum relacionamento anterior. Mas para muitos é a questão do apego às ideias, apego à forma, apego a uma determinada pessoa que você pensa ser sua chama gêmea, ou uma forma mesmo de cocriar, que na verdade é uma pessoa que não tem estrutura para te oferecer e não é o seu início de relacionamento feliz, que você ainda criou, atraiu por conta desse centro de manifestação, né, a partir de um espaço de karma ainda, tá? De ausência de clareza, de padrão de atração negativa, assinatura energética, ok? Então, esse centro de guiança superior, né? Para alguns é um centro aqui de transição de 6 a 8 meses necessário, tá? 12 meses, porque é uma transformação, uma mudança de perspectiva, uns aprendizados, tá? Que antes dos 9 meses você não consegue, e que é um espaço maior de sabedoria espiritual, desenvolvimento espiritual, para que essa união se dê em outros níveis, mesmo quem já está conectado com a própria chama gêmea, ok?
Então, aí você não tá vivendo melhor com a sua chama gêmea, existe afastamento ou ausência de comunicação por conta dos seus próprios aprendizados, tá? Então, o problema não é ela, mesmo que ela tenha os processos dela, a questão é você mesmo. Nutrir para que tenha a colheita, mesmo que demorada, mas a colheita que seja o fruto desejado, o fruto correto, não uma questão de engano, tá? Então, o carro vem muito nessa questão de conseguir vencer todo o espaço de engano, de densidade ou de transformação que é necessária, tá? Muitas questões do passado, de insatisfação emocional e um processo em curso de cura, de atrair aquilo que não é no centro de manifestação inferior ou que ainda esteja conectado com esse centro de manifestação inferior, tá? Mas é muito o seu trabalho com você mesmo, trabalho de sombra, tá? Então, qualquer movimento ou ausência de movimento com relação à chama gêmea não tem muito a ver com ela, é o processo que você tá passando, como se tivesse que subir os degraus evolutivos de uma escada aí, para criar algo estruturado a partir de vencer alguns desafios em separado. Tem pessoas que já estão conectadas com a chama gêmea, que é uma pessoa muito justa, muito equilibrada, e que não tem comunicação clara, mas é por conta do seu próprio espaço de ilusões ou de indecisão, ou de decisões baseadas no ego, de dúvida, de medo, de enfrentamento da própria sombra, de resolução de questões, aquilo que te aprisiona no diabo. O que é o diabo? O mal dentro, as escolhas equivocadas, pactos, contratos, medos, a questão da purificação da energia sexual, enfim, tudo aquilo que significa essa transição para um centro vibracional e criacional superior, tá? E tem questões aqui bem sérias para serem resolvidas na energia de algumas pessoas, tá? Tudo bem. Mas a maioria é muito esse centro também, né, de entendimento da lei da ordem divina, da justiça divina, do espaço divino correto da manifestação, tá? Então, assim, vencer o medo, vencer a escuridão, vencer a sombra, a confiar no direcionamento divino, transcender a densidade, tá? Esse espaço de purificação mesmo no sentido de transmutação da energia, de karma ou de qualquer estrutura kármica que ainda não está alinhada com esse centro vibracional superior, tá? Então, é muito isso. Então, assim, o espaço de estrutura material, espaço de trabalho aqui, tá? Vai ter muito movimento, 8 semanas, 8 dias. Esse espaço também de busca por resposta do nível mais profundo. O que está me impedindo de me conectar no nível mais profundo com a minha chama gêmea? Ou o que pode significar equívoco no entendimento de quem é verdadeiramente minha chama gêmea. São questões que é você que vai precisar resolver dentro, tá? Os enfrentamentos, o espaço de clareza, as batalhas que você deve travar, que não tem muito a ver com a sua chama gêmea, você com você mesmo. De novo, né? Trilhar cada escada, cada degrau dessa escada, que significa o início de prosperidade, estabilidade e abundância, e o centro correto, com o aprendizado correto, com a pessoa correta, seguindo a lei e a ordem divina, seguindo as regras, tá? O relacionamento da alma gêmea, chama gêmea, né? Ou alma gêmea de tempo divino, eles precisam seguir as regras, a lei e a ordem divina, num espaço muito rígido, não é que nem um relacionamento normal, tá? Tridimensional, ou num espaço vibracional inferior, tá? Então, são as transições importantes, os aprendizados, o espaço de alinhamento pessoal com a sua própria energia, tá? Que vai fazer com que você entre no seu centro de viver o amor, tá? O amor do espaço correto, né? Vivenciar o amor. Tá? Então, vencer todo o centro de indecisão, estabilidade aqui, fidelidade, honra, bravura, determinação da manifestação do relacionamento no espaço maior, tá? E esses enfrentamentos do centro de sombra. Para muitos, você está atravessando a noite escura da alma num centro diferente. Tem questões relativas à ancestralidade que precisa de trabalho e de olhar. Então, é como se a sua chama gêmea estivesse em silêncio, a espiritualidade viesse para dizer o que está rolando, e aí você vai aplicar de acordo com cada situação que você vive,
para que você siga o direcionamento superior, a intuição, e faça os movimentos para que você esteja livre para amar e ser amado, e aproveitar a nova oportunidade que virá logo após essa clareza e as escolhas pertinentes em sintonia com o melhor espaço. Portanto, busque meditar, né, esse centro de maior conhecimento, clareza, vibrar no amor incondicional, porque o que tiver que ser, vai ser, o que tiver que manifestar, vai manifestar, e quando a gente está alinhado com o amor, a gente manifesta o amor. Mas aqui é questão de autossabotagem, culpa, não merecimento, e um centro de equilíbrio maior, integração maior, que vai lhe permitir ter a clareza de quem é sua chama gêmea, ou de abandonar, seja um relacionamento ou uma postura, num espaço de insatisfação emocional, uma vibração inferior, para ir para um centro melhor de clareza, tá? Certo? Não importa o que deu errado, a manifestação perfeita, ela se dará. Tá? É o tempo de manifestar o amor, é o tempo de libertar também o passado, a dor, a tristeza, bloqueios, tá? A cura da sombra. Então é muito esse tempo aqui de não aprender a não nutrir qualquer coisa, negatividade que seja. Então, os rituais te ajudam a resistência, a resiliência, o espaço de força mesmo, de estar no centro correto para operar no centro de manifestação correta, que é justamente vencer os obstáculos para você, todos os comportamentos de sabotagem, culpa e não merecimento, que eventualmente te afasta da sua chama gêmea, tá? Trabalho de sombra, para que você realmente vivencie o grande amor no espaço superior aqui. Então, né, por mais que eu te ame infinito, sua chama gêmea, eu falo, o trabalho é de você com você mesmo para os enfrentamentos, assim, de todo o seu núcleo de fragilidade, tá? Eu estou aqui, sempre estarei aqui, mas você vai precisar ter uma clareza maior da sombra, dos medos, tá? Das escolhas, né? E manifestar uma força aí para seguir rumo a um centro vibracional superior, tá? De criação, tá? Então, é libertar todo o centro de densidade, estabelecendo lealdade ou a conexão com a pessoa leal, parceiro leal, ou estabelecendo esse centro de lealdade maior para poder manifestar o início apaixonante, tá? O início de amor. Início apaixonante, o Age Paus, um lugar mais alto, um jardim secreto, um espaço de empoderamento, tá? Vencendo todo o atraso, toda a consciência de sacrifício, sendo guiado pela sua espiritualidade maior, para que o amor floresça, para que o amor vença e cresça e prevaleça sobre qualquer espaço vibracional inferior, que é o que a sua criança mágica vai te levar a viver no mundo encantado do grande amor da chama gêmea, no espaço apaixonado dessa grande aventura. Então é isso. Gratidão está feita, está selada no mais sagrado nome de Deus, eu sou o que sou. Gratidão.